Olá, que Deus te abençoe e receba onde você estiver a paz do Senhor Jesus. Nós, da editora Betel, para facilitarmos e levarmos a você todo o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, nos reunimos e mais uma vez estamos trazendo a você todo o conteúdo desta lição poderosíssima. A Escola Bíblica Dominical tem sido em todo o Brasil um canal de bênçãos e de muita edificação para a vida de todos aqueles que desejam. Por isso, pastor Manuel Luiz Prates e pastor Marcos Santana, juntos estaremos trazendo a você um lindo conteúdo. E hoje vamos falar sobre a terceira lição, que é o Supremo Bom Pastor, pastor Manuel Luiz Prates. Que alegria poder tê-lo aqui e juntos desfrutarmos deste período precioso de aprendizagem da Palavra de Deus. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Uma honra estar aqui com o senhor hoje, pastor Marcos Santana mais uma vez e junto com você que nos prestigia. É isso mesmo, pastor Marcos Santana. Nós vamos aprender hoje sobre o Supremo Bom Pastor. É verdade. É uma honra poder estar mais uma vez compondo esta mesa, estar aqui com o pastor Luiz Prates, pastor Paulo Ricardo, e que o Senhor nos conceda bons momentos na presença dele em torno da sua palavra. Lembrando que este programa é uma iniciativa dos nossos bispos, o Colegiado de Bispos, que leva até você estas informações e traz o melhor conteúdo. Vamos então à primeira parte desta programação, que é a introdução do assunto que vamos este dia trazer a vocês. Hoje estudaremos a lição 3, que tem por título O Supremo Bom Pastor. E nesta feita, vamos fazer a leitura do texto áureo. Pastor Manuel Luiz Prates, por favor. Texto áureo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Este talvez é um salmo muito conhecido e muito dito, adesivado nos carros e também presentes no cotidiano de todas as vidas que nós já cruzamos. Tanto católicos como pessoas céticas acreditam já pelo menos alguma vez já leram este salmo. Até as crianças. As crianças, a gente aprende e decora tão facilmente. Salmo 23. Vamos ao objetivo da lição, mas antes, a verdade aplicada. E por favor, você que tem a sua revista e a Bíblia Sagrada, junte ela para que você possa, junto conosco, poder aprender também a palavra de Deus. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos da lição compreendem em 3 pontos e destaque-os, por favor. Apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Não poderia ser outro o texto de referência. Ele compreende-se num dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 23, que tem por título Salmo do Pastor ou Salmo do Bom Pastor. E se você pode conosco, vamos fazer a leitura deste salmo e a gente pode ser muito edificado neste instante com essa leitura. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Maravilhoso este salmo, que tem aqui em todos os seus 6 versos, ou em todas as suas 6 manifestações, algo muito precioso que nos enche de convicção que somos ovelhas que carecemos do nosso pastor. Nós temos nas nossas revistas algumas leituras que complementam a sua semana e possibilitam que você tenha uma leitura diária e um devocional com Deus, com a sua família, juntamente com a sua família, e isso você pode constatar nas nossas revistas. Lembrando a você que não possui as revistas, nós estamos disponibilizando através das plataformas Android e também da Apple, a iOS, o sistema iOS, as revistas neste exato momento você pode baixá-las através dos aplicativos. Faça isso, compre, adquira e também seja edificado por Deus através dos e-books, o conteúdo que digitalmente nós fornecemos a todos os nossos clientes e todos aqueles que desejam aprender mais da palavra de Deus. Nós temos as sugestões de hino e hoje, antes de iniciarmos o assunto, vamos fazer uma oração por todas as vidas e as ovelhas, as muitas ovelhas que estão fora do aprisco. Esse é o motivo da nossa oração e, por favor, onde você estiver, curve a sua cabeça. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. E se você tem alguém que você ama, que está distanciado da casa de Deus, do caminho do Senhor, por favor, coloque essa pessoa também em questão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, graças nós te damos pelo privilégio da vida que o Senhor tem nos dado, por respirarmos, por estarmos, Senhor, de pés, por termos a nossa família, Senhor, em vida. Senhor, nós sabemos que o tempo presente tem sido, Senhor, de aflição perante todas as vidas, pessoas, mas nós cremos que o Senhor é a esperança da humanidade. E por isso, Senhor, como um pastor que conduz as ovelhas para o seu aprisco e para o rebanho, Senhor, ser protegido, o Senhor tem nos guardado. Nós oramos nesse instante por todas as ovelhas perdidas, necessitadas, angustiadas, feridas, machucadas, por questões da vida, pessoais, ou até mesmo pelas suas próprias decisões. Nós oramos, Senhor, para que através do Teu Espírito Santo, que em nós, Senhor, e conosco habita, nós pedimos que o Senhor conscientize essas pessoas e possa dar a elas, Senhor, a condição que o Senhor nos deu também, de sermos ovelhas do Seu rebanho, meu Pai. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor e nós reconhecemos que o Senhor é o nosso supremo e bom pastor. Tudo isso pedimos e te agradecemos, ó Jesus Cristo, em seu nome, e onde você estiver, diga amém. Amém. Graças a Deus por isso. Vamos então à lição, vamos tratar a introdução nesse instante, depois vamos falar sobre o pastor e suas ações, vamos tratar a necessidade da ovelha e Cristo, o supremo bom pastor, e assim partiremos também para a conclusão. Vamos então à introdução, onde nos revela algo muito precioso. O senhor tirou algumas lições também. O pastor Marcos Santana está com as suas anotações, e muitas anotações, e nós estamos muito felizes por isso. Vamos então iniciar a nossa lição. Conscientize-se que este momento é precioso, aperte o cinto, não saia daí por nada e não se distraia, porque você vai aprender muito. Então vamos para a introdução. Pastor Paulo, o pastor Marcos Santana estava fazendo lembrança a gente aqui para nessa introdução, era importante a gente vincular o Salmo 22 ao 24. Então quero fazer, pastor Marcos, já seguindo a sua orientação, já deixar isso sugestionado aos nossos irmãos ali. Nesta lição, estudaremos o Salmo 23,
Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha. Isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Pastor Marcos Santana tem algum ponto a abordar muito interessante, porque não existe texto sem um contexto. Todo texto sem um contexto pode gerar um grande pretexto. Qual é a ideia de Deus manifestar a todos nós este poema maravilhoso do Salmo 23 e como a gente pode enxergá-lo na Bíblia Sagrada, puxando outros salmos que estão ligados, entrelaçados com a história do Supremo Bom Pastor? Principalmente, pastores, pelo fato de nesse mês, nesse trimestre, melhor dizendo, nós estamos estudando o livro de Salmos. Então é interessante a gente lembrar a sequência desse salmo entre o 22 e o 24, os assuntos. O 22 é o chamado Salmo da Cruz, que nós já estudamos na aula passada, onde a gente encontra ali como se fosse a apresentação do plano divino da redenção. Aí notem, o 23 já foca relacionamento. E o 24, eu destacaria duas perguntas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A gente poderia responder com esses dois salmos. É quem passa pela experiência do encontro com Jesus Cristo crucificado e ressuscitado e que mantém um relacionamento com Ele. Então é interessante a gente fazer essa conexão. E aproveitando aqui na introdução, pastor, eu gostaria de pedir a todos que, por favor, fossem na verdade aplicada, aonde eu extraí 3 expressões em cima dessas expressões da verdade aplicada. Deu sua vida, supre todas as nossas necessidades e está conosco. Então nós poderíamos resumir esse relacionamento do pastor com as suas ovelhas em 3 expressões: salvação, providência e presença. Assim é essa nossa relação com o Senhor. E o pastor Prates leu a introdução, eu destacaria essa última frase: a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Então a nossa lição de hoje vai focar essa relação em cima dessas duas figuras, pastor e ovelhas. Jesus Cristo é o pastor e os seus discípulos são ovelhas. Por favor, se puder anotar esse texto e ler posteriormente, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, aonde nós vamos ver: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus é o pastor e os discípulos são ovelhas. A lição vai focar bastante o pastor, mas acho importante nós pensarmos: eu sou ovelha de Jesus Cristo? Claro que nós não somos ovelhas literalmente. É uma linguagem figurada, uma metáfora. Mas pelo menos cada discípulo de Cristo precisa ter um conhecimento mínimo sobre a ovelha, porque é isso que deve nos ajudar nessa resposta. Eu sou ovelha de Jesus? Porque ovelha, uma das grandes características de ovelha é a dependência. Ovelha depende do pastor para se alimentar, para beber água. Praticamente, as ovelhas não sobrevivem sem a ajuda do seu pastor. Aí volta a pergunta: e aí? Nós somos ovelhas de Jesus? Guarde essa informação. A lição de hoje, ela está
baseada em 2 textos da palavra de Deus. É o Salmo 23, do verso 1 ao verso 4, e João, capítulo 10. Interessante tudo isso que o pastor Marcos está abordando, porque a referência que nós vamos trazer agora a você começa a gente compreendendo sobre a figura de Cristo sendo o nosso bom pastor. A expressão não é só simplesmente um pastor, mas um bom pastor. Por isso, o pastor e suas ações indicam de fato o nome pastor, alguém muito íntimo e pessoal, porque o pastor vive com as suas ovelhas, de dia alimentando suas ovelhas e de noite as protegendo de todos os animais selvagens. Observe aqui, comparando com o que o pastor Marcos disse, a total dependência que a ovelha tem de seu pastor. Vamos tratar então este primeiro tópico e trazendo então quais são as ações que o pastor estabelece e como o pastor é encarado no Salmo 23 ou visto no Salmo 23 e de que forma as suas ações para com as ovelhas têm sido manifestas. Pastor, vamos então já para o tópico 1, primeiro tópico, para a gente tratar sobre este tema. Pastor Paulo, Pastor Praz, eu acho interessante, a título de sugestão também para os nossos professores e alunos, refletir no verso 1. O verso 1 seria literalmente o ponto de partida para descanso, refrigério, presença. Eu tive a curiosidade de destacar essas 3 palavras do verso 1. Senhor, meu pastor. Depois, se o tempo permitir, a gente pode focar, nada me faltará. Mas se você quiser anotar, Senhor, divino, Davi está se referindo a Deus. Senhor, pessoal, porque ele vai dizer assim, o Senhor é o meu, pessoal. Se revelou, Davi pode chamar Deus de seu Senhor, porque Deus decidiu se revelar. Ou seja, ele é um ser transcendente, ele excede, ele é superior, ele é sublime, ele existe independente da sua criação, mas ele também é um ser imanente, ele está perto. É possível se relacionar com ele. Segunda expressão, meu, lembra experiência, lembra relacionamento e lembra resposta da pessoa ao chamado de Deus. Resposta da pessoa ao fato de Deus ter estendido a mão. Davi disse, meu pastor. Pastor lembra pertencimento. Davi tinha plena consciência, eu pertenço ao rebanho do Senhor. Lembra submissão, porque se eu sou do rebanho do Senhor, então preciso ser submisso. Lembra autoridade, eu reconheço a autoridade do Senhor sobre a minha vida. Também lembra provisão, direção e proteção. Agora, evidentemente, é muita coisa, mas por favor, me permitam deixar uma reflexão sobre nada me faltará. Notem, nada me faltará é consequência, nada me faltará é resultado disso que nós verificamos. Então, não vamos confundir o nada me faltará do Salmo 23, verso 1, com a experiência do jovem rico quando foi se encontrar com Jesus. Porque o jovem rico é interessante que parece que ele sentia que estava faltando ainda alguma coisa. Ele não sabia o quê.
Tanto é que, a princípio, quando Jesus relatou os mandamentos, ele disse assim para Jesus: Não te resta. isso aí eu já tenho feito tudo isso. Mas aí Jesus vai dizer assim: falta-te uma coisa. E segundo exemplo, não confunda nada me faltará, do Salmo 23, com a postura da igreja de Laodiceia. Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 17, a igreja disse assim: de nada tenho falta. E na verdade, faltava tudo. Então notem, até mesmo para uma ovelha, ela dizer nada me faltará, ela não está confiando nas suas percepções. Ela está confiando que o seu pastor, ele supre todas as coisas. E aí eu deixo 2 textos para a vossa meditação. Mateus, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: vosso Pai sabe o que vos é necessário. E o versículo 32, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Até mesmo para identificar necessidades e suprir necessidades, a gente depende de Jesus, se é que somos ovelhas dele. Nesse sentido, também, tratando deste primeiro tópico, no subtítulo 1.1, no subtópico que diz e nos revela sobre o descanso em momentos de perigo, há aqui uma manifestação de Davi frente aos desafios do pastor, que é levar as ovelhas a deitar, ou melhor, descansar em verdes pastos. Essas menções tão preciosas revelam 2 coisas. Primeiro, a confiança da ovelha para com o seu pastor, mas também revela o cuidado do seu pastor para com a ovelha. Em um mundo caótico, de extremo egoísmo entre as pessoas, o que mais nós vemos é pessoas que são mercenárias e também pessoas que acabam explorando além da conta. Ovelhas que acabam explorando, é o que o texto vai dizer na revista, sobre a demonstração, diferentemente de mercenários que abandonam nos momentos de perigo as ovelhas. E da mesma forma o sentido é as ovelhas explorando a força de um pastor e também a manifestação de um pastor no cuidado e naquilo que as ovelhas precisam como desejo, anseio e etc. O que a gente percebe aqui é que em momentos de aflição e de perigo se revela a figura de um pastor, mas em momentos também de dependência precisa a ovelha se revelar. Não é só, é uma troca mútua de confiança, porque confiar é de fato se entregar, atrair a fidelidade ao pastor, ou seja, permitir que o pastor seja de fato pastor e que a ovelha se mantenha no lugar de ovelha. Que esse é um ponto crítico. Somente pessoas que aceitam descansar no pastor poderão alcançar do pastor o descanso. E é interessante, pastor, porque o texto começa dizendo assim: deitar-me. Alguém faz descansar. Alguém faz deitar. Então, eu estava lendo um livro de Philip Keller, se a memória não me falha essa expressão. Ele estava dizendo o seguinte: para a ovelha descansar, ela precisa estar tranquila, ela precisa estar sem temor, ela não pode estar num contexto de atritos, ela precisa estar livre de insetos e ela não vai conseguir descansar se estiver com fome. Ou seja, é só mesmo o pastor que é capaz de lhe proporcionar descanso. Então percebemos algo que é extremamente maravilhoso, que é a relação entre o pastor e a ovelha. A gente poderia sintetizar todo o tópico 1, porque o senhor relatou desde o início sobre alguns pontos que são de fato presentes no tópico 1, que é sobre a presença do pastor e também
a capacidade de refrigério, de constante presença que traz o refrigério sobre a vida da ovelha. Pastor Marcos. É interessante, nesse tópico 1.2, que essa palavra refrigério, ela também tem o sentido de restaurar, renovar as nossas forças. Ou, nesse sentido, ele me restaura a vida. Então está também envolvido aí renovação espiritual, física, psicológica, daqueles que porventura perderam o vigor, aquela vitalidade, aquele incentivo espiritual na sua caminhada. Então, o pastor, ele também pode reconduzir, ele pode revivificar a sua ovelha. Agora, olha que coisa interessante, porque o Salmo, ele começa focando relacionamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Logo a seguir, ele vai focar alimentação e água, ou seja, provisão. E agora ele vai falar de restauração. Então eu deixo aqui com uma reflexão que nossas experiências passadas com Deus faz a diferença na hora da restauração. E eu deixo como exemplo o que Davi disse no Salmo 51. Olha como a experiência passada dele, olha como o fato dele conhecer a Deus fez diferença na hora em que ele busca essa restauração. Ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação. É algo que ele já tinha experimentado antes, então ele cria, ele sabia que Deus poderia restaurar. Se nós observamos aqui algo que é crucial, que é a qualidade do pastor em proteger, em atrair a ovelha à segurança, em fazer com que a ovelha ela tenha proteção, tudo isso é uma qualidade exposta na lição, mais precisamente no tópico 1, que trata sobre a qualidade do pastor. Mas no tópico 2 vai tratar sobre algo chamado necessidade das ovelhas, ou seja, a qualidade em que as ovelhas têm e a forma pela qual as ovelhas obtêm o seu cuidado através da necessidade. Qual é a causa pelas quais as ovelhas desejam e precisam ser respaldadas pelo cuidado. Tópico 2, nós vamos aprender algo interessante, mas antes de caminharmos, nós ensinamos que... Pastor Paulo, nós ensinamos aqui no ponto 1 3 coisas maravilhosas. Que o Supremo Pastor, ele é descanso nos momentos de perigo, que ele é refrigério para a alma quando está se atribulada e ele está presente nas horas mais difíceis. O senhor não acha que está extremamente apropriado para os dias atuais? Exatamente. Tudo isso está contemporâneo para todos nós. Vamos observar agora o tópico 2, que vai tratar sobre essas necessidades da ovelha. A ovelha, ela precisa de proteção, ela precisa de direção, ela precisa de provisão. Note como começa o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O texto da nossa lição vai dizer uma coisa muito interessante. Davi, embora tivesse poder e riqueza, ele tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Essa expressão tu dá a entender que o pastor está ao lado, está passando por um vale, está passando por um momento de apreensão, mas só a presença do pastor, ele vai dizer, tu estás comigo. A presença do pastor vence o medo paralisante. Por que a ovelha ela não para?
porque o pastor está ali. Eu acho interessante que eu colhi de um livro, A Psiquiatria de Deus, a letra desse hino, no sentido de ovelha, ela deixa o pastor escolher o caminho por onde vai passar, ainda que seja um vale. Até porque a ovelha, ela não tem a capacidade de escolher, de saber qual é o melhor caminho. Assim também o ser humano. É possível, pastor Prates, a gente ler Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Note que interessante esse texto. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Perfeitamente. A palavra de Deus diz assim, você que está com a Bíblia do culto, página 787. Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. A ovelha por si, ela não tem uma boa visão. Então ela não saberia retomar o caminho. Então, para a segurança, para a proteção, deixa o pastor escolher. Olha esse hino que bonito. Senhor, quero colocar a minha vida quero colocar a minha mão na tua, sem murmurar, sem reclamar, contente estar, qualquer que seja a minha sorte, contanto que seja meu Deus quem me guie. Olha a proteção que a ovelha recebe, o descanso, a tranquilidade pela presença do pastor. O mais interessante de analisarmos este salmo é compreendermos que o pastor está presente em todas as situações, em todos os momentos. O pastor é o mesmo que conduz as águas tranquilas, os pastos verdejantes e que refrigera a alma. Mas ainda que ande pelo vale da sombra da morte a ovelha, esta ovelha não temeria mal algum, porque o pastor estaria com ela. Esta convicção e esta certeza, elucidada nos textos que nós estamos repassando a você e presentes na revista, faz-nos ter a convicção de que, em momentos bons ou momentos ruins, de felicidade ou de tristeza, de vida ou de morte, ainda assim, aqueles que são guiados pelo nosso bom pastor, Jesus Cristo, não andarão desesperados. Não importa a crise que a gente tenha vivido ou estamos vivendo, o que importa é por quem estamos sendo conduzidos. E aqui nos faz pensar, pastores, que a igreja, mais do que nunca, e todas as suas ovelhas necessitam sim serem conduzidas por um bom pastor. E Jesus é esse pastor que tem dado a vida pelas ovelhas. Nós aprendemos e ensinamos que... Aqui no ponto 2, as necessidades das ovelhas, o que nós aprendemos, ensinamos foi que o Salmo 23 enuncia as qualidades do bom pastor e também destaca as necessidades das ovelhas. Quais são as necessidades que toda ovelha tem? Como já foi muito bem colocado pelo pastor Marcos Santana: proteção, direção e provisão. É esse o caminho pelo qual Deus deseja de todos nós. Vamos agora ao ponto 3, tópico 3, que trata sobre Cristo, o supremo bom pastor, e este que nós vamos trazer, este tópico, vai tratar sobre algumas questões presentes nos evangelhos, e mais precisamente em João, onde Cristo faz 7 autodesignações, dizendo ele que ele era o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor e também a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. No Novo Testamento também nós percebemos que Jesus é o bom pastor e o grande pastor e o sumo pastor. Tudo isso nos traz a compreensão da grandiosidade de todo o texto que nós lemos, o poema que é o Salmo 23. Pastor Marcos, a gente está entendendo o romance entre a ovelha e o pastor, e isso é muito gostoso.
A gente sente essa graça de Deus no Salmo 23. Eu acho que é um dos salmos que mais revela aquilo que a ovelha e o pastor, ou seja, a compreensão entre a criatura e o Criador e o amor. É uma relação de amor tudo isso. Pastor Paulo, e deixar bem claro para você que está nos assistindo, que esse pastor que nós estamos falando, que a lição trata, é Jesus Cristo, né? Nós somos pastores, mas nós somos o quê? Nós somos as ovelhas desse pastor maravilhoso, que na função de pastor, muito, no caso o senhor, né, que preside, o pastor Marcos, que dirige uma grande congregação, também exerce a função de pastor, mas espelhado nesse, não é isso? É bom deixar bem claro isso, O né? mais interessante é entendermos quando ele diz isso, o pastor Marcos vai trazer com uma grandiosidade agora. Jesus, ele foi muito precioso a sua maneira de tratar com a igreja. Ele deu pastores. A gente observa isso em Hebreus: eu vos dou pastores, né? Ou seja, o pastoreio, que eu acredito que é fundamental, a condição pastoral. Certa vez eu ouvi uma coisa interessante, gravei, guardei comigo, que é a questão do pastoreio. O pastor é como se fosse uma placa de trânsito, que diz perigo, diz olha a curva, olha o semáforo, está vermelho, está amarelo, está verde, avance, breque, pare, né? O pastor é como se fosse uma placa de trânsito, ele não tem a capacidade de tirar a sua carteira de habilitação. Ele só tem a capacidade de te nortear, que se você passar o sinal vermelho, você pode colidir. Ou se você não parar na faixa, você pode levar multa. Ou se você não se atentar à curva, você pode capotar o carro. Ou seja, você está com a condução do seu veículo, a vida, nas suas mãos. Você que decide se vai parar, se vai respeitar aquilo que Deus, instruindo o pastor que zela por você, pelo rebanho dele, e pode estabelecer durante este período. Então, nós entendemos que Jesus é a porta das ovelhas. Ele não deixa de ser, ainda que ele tenha estabelecido pastores, ele não deixa de ser a porta das ovelhas, e onde todas as ovelhas passavam antes de entrar para o templo. Havia uma porta em Israel específica. Ele diz: eu sou aquela porta onde todas as ovelhas passam. Então, é uma coisa muito interessante, muito intensa, que nós vamos aprender neste tópico. Antes disso, eu gostaria de ir a um quadro muito especial, que é o Pergunte ao Professor. Professor, qual a necessidade da ovelha? É muito importante nós, como ovelhas do Senhor, estarmos conscientes de que nós dependemos do nosso pastor Jesus Cristo para prover proteção, direção e provisão. Se você deseja também mandar a sua pergunta, observe aqui na tela e nos encaminhe o seu vídeo curto, no máximo 30 segundos, uma pergunta, para que a gente possa esclarecê-la também. Vamos então ao tão desejado e esperado tópico 3, e aqui a gente já ressaltou alguns pontos importantes, porém o pastor Marcos Santana tem muito mais a nos trazer. Muito bem, apenas para resumirmos, né, o tópico 3, considerando o tempo, eu sugiro cada professor, cada aluno, fazer o seu estudo do tópico 3, levando em consideração, além do Salmo 23, outros 2 textos da Palavra de Deus. Se você puder anotar e depois aprofundar o seu estudo. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Porque nós vamos encontrar várias expressões de Jesus em João capítulo 10 que nós encontramos em Ezequiel 34. Porque Ezequiel 34 começa falando dos pastores infiéis. E aqui Jesus, ele está se referindo também aos mercenários e aos ladrões. E o segundo texto que eu sugiro cada aluno e professor ler antes de João 10 é João 9. É muito importante nós entendermos
que quando Jesus começa a falar acerca de ser o pastor, acerca de ovelha, acerca de cuidado, de direção, de abrigo, é dentro do contexto do que aconteceu em João 9. Tanto é que aquele cego curado, diz o texto da palavra, que quando Jesus soube que ele tinha sido expulso da sinagoga, Jesus foi até ele. Jesus foi falar com ele. E Jesus é como se estivesse dizendo assim: você foi expulso da sinagoga, mas eu agora te recebo no meu rebanho, no meu aprisco. Então, o tópico 3 vai enfatizar que Jesus é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu acho interessante se os irmãos puderem anotar esses versículos e depois ler com mais calma. João capítulo 10, versículos 10, 11, 15, 17 e 18. Eu vou repetir. João capítulo 10, versículos 10, 11, 15, 17 e 18. Qual é a ênfase que eu gostaria de extrair desses versículos? É que voluntariamente Jesus morreu em nosso lugar. Então ele deu a sua vida voluntariamente. Segundo ponto que eu gostaria de destacar em relação a relacionamento com ovelhas é também deixar para a reflexão de todos que nos assistem esses versículos e, se puder, depois ler com mais calma. João capítulo 10, versículos 3, 4, 9, 10, 14, 26 e 27. Eu vou repetir. João 10, versículos 3, 4, 9, 10, 14, 26 e 27. Porque esses versículos nos ajudam a refletir sobre relacionamento com as ovelhas, né? A nossa lição vai dizer assim: Cristo conhece a identidade, a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Agora, no último parágrafo diz: aprendemos, nosso caso, somos as ovelhas, que aqueles que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes e relacionam-se com Ele. Esses versículos que nós pontuamos, ali nós vamos encontrar: ouvem a voz, chama pelo nome, vai adiante. A ovelha conhece a voz, porque ouvir e conhecer é importante. Entrar por Jesus, vida e vida com abundância, e creem, ouvem e seguem. Acho importante a gente pontuar aqui, porque depois Jesus vai dizer o seguinte para os fariseus: vocês não me ouvem. E aí ele vai dizer assim: não me ouvem porque não são minhas ovelhas. Então, quem é a ovelha de Jesus? Crê, ouve e segue. E por último, outras ovelhas para o aprisco. João capítulo 10, versículo 16. É possível a gente ler, claro, Pastor Prats? Sim. João capítulo 10, 16. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então nós glorificamos ao Senhor, porque não apenas os judeus fazem parte do rebanho de Jesus, mas homens e mulheres de todas as nações, de todos os povos. Gálatas 3:28 vai dizer: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Colossenses 3:11, onde não há grego ou judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele ainda tem outras ovelhas. Vamos anunciar essa mensagem. Excelente, pastor Marcos, pastor Luiz Prats. Aqui a gente compreende, eu ressalto um ponto interessante, que é o 3.1, sobre o cuidado do pastor de dar a vida pelas suas ovelhas. O comparativo aqui com o texto de Salmos, de número 23, quando nós vemos que é um salmo descrito por Davi, ou seja, é um cântico de Davi,
com aquilo que ele mais tinha no seu cotidiano, que era o tratamento, cuidado com as ovelhas. E ele revela isso em Samuel, no livro de Samuel, do profeta Samuel, destacando algumas coisas importantes quando ele tem um encontro com Saul. Ele diz: veio um urso, veio um leão e eu pude defender as ovelhas. Da mesma forma, no comparativo, ele diz que o bom pastor, o supremo bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas, e é isso que a gente compreende que foi o ato que Jesus Cristo fez de entregar-se por todos nós. Ele se entregou para que nossas vidas pudessem ser resgatadas e pudessem ser salvas. Então este é um ponto interessante. Nós estávamos desgarrados e agora a gente tem um Senhor. E esse Senhor se relaciona com todos nós de uma forma individual, e aqui é muito interessante o autor colocando as individualidades. Tomé tinha um perfil, também André tinha outro perfil, e assim sucessivamente, mas ele compreende cada necessidade. Sempre tem uma ovelha um pouco mais difícil de lidar, e isso é o que faz com que o pastor, juntamente com o seu rebanho, tenha um cuidado específico. Todos nós estamos debaixo deste aprisco. É muito interessante tudo isso que o senhor expôs. Pastor Luiz Prates, algum ponto interessante a considerar? Não, só parabenizar, que o senhor fechou legalzinho, é isso mesmo, essa comparação de Davi aí, muito bom, excelente. Acho que a conclusão vai fechar legalzinho aí. É isso, nós ensinamos que? Nós ensinamos que Cristo, o supremo bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, conhece as suas ovelhas e traz outras ovelhas para o seu aprisco. Vamos fechar e a conclusão, pastor Marcos Santana, o que o senhor pode trazer-nos para que possamos concluir esta lição, que foi, assim, particularmente, um romance para todos nós aqui, e eu creio que para você aí do outro lado também foi muito lindo essa lição e tocante também. Pastor Marcos. Que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do Pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Eu quero aproveitar aqui e te dar algumas dicas. Nós temos na revista alguns conteúdos que podem auxiliar você na compreensão e também no estudo da revista e mais especificamente desta lição. Primeiro é o nosso livro de apoio, descrito pelo nosso querido Bispo Abner Ferreira, que destaca pontos cruciais e importantes do livro de Salmos, onde traz benefícios para você que ama e estuda a Palavra de Deus. Este livro está disponível a você pelas nossas plataformas e estamos dando a você a condição também de adquiri-lo e ser edificado por Deus. Um outro livro que tem também tudo a ver com a lição de hoje é o Pastorear, Liderar e Administrar, descrito e também comercializado em nossas plataformas. O escritor é o pastor Josué de Campos e existem aqui alguns subsídios importantíssimos que podem somar no seu aprendizado. Tudo isso na plataforma da Editora Betel, tanto pelos aplicativos ou pelo site, e nós entregamos aí na sua casa e conforme está aqui na tela, nós estamos aqui fornecendo para você também o direcionamento dessas plataformas. Meus amigos, foi muito boa a aula de hoje e proveitosa. Alguma consideração? Nenhuma. Alguma consideração? Amém. Então fica aqui os nossos agradecimentos a você e a sua família por permitir mais uma vez a Editora Betel de chegar aí na sua casa. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua dedicação e amor à Escola Bíblica Dominical. Nós, em nome da nossa liderança, em nome dos nossos bispos, agradecemos a sua audiência. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos vocês. Vamos encerrar da melhor forma, que é orando e agradecendo a Deus por sua vida e pedindo que o Senhor dê à nossa nação e a todas as demais a direção, como bom pastor,
neste período de muitas crises em que a nossa sociedade tem vivido. Pastor Marcos Santana, vamos neste momento dar as mãos e poder orarmos ao Senhor Deus. Pai Celestial, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de podermos estar reunidos em torno da Tua Palavra. Ajuda-nos a nos submetermos a cada dia aos Teus cuidados, à Tua direção. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue sendo o nosso pastor. Nós dependemos do Senhor. Que assim seja na vida de cada família que está ao nosso alcance agora, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui, Deus te abençoe.